Fala, meus queridos alunos, aqui com vocês, professor Fabrício Pascoal, e hoje nós vamos ter uma aula bem bacana sobre um assunto extremamente importante para a prova do Enem. E aqui não é nenhum jargão de professor, não. Densidade, extremamente importante nos assuntos dos vestibulares de todo o Brasil. Mas nós vamos começar logo com a primeira perguntinha. O que é a densidade? Primeiro de tudo, galera, a densidade ela é uma propriedade específica da matéria, ou seja, cada componente ou cada substância ela tem a sua densidade. A água tem uma densidade, o sal tem a água tem uma densidade, o óleo tem uma densidade, o ferro tem uma densidade, o chumbo tem outra densidade, ou seja, cada componente, cada substância ela tem a sua densidade como algo específico, é somente dela. E lembrando também que dependendo do estado físico, nós vamos também ter uma alteração dessa densidade, né? Óbvio, a água no estado sólido tem uma densidade, a água no estado líquido tem uma densidade, e a água no estado gasoso tem outra densidade. Então, a gente vai ver isso bem mais lá na frente. Agora, o que é a densidade? Pela fórmula, a densidade nada mais é do que uma relação entre a massa e o volume de um material, ou seja, é uma divisão entre a sua massa pelo seu volume, isso em uma temperatura e uma pressão. Agora, o que é que você precisa ter bastante atenção para essa fórmula? Primeiro de tudo são as unidades, tanto da massa, que tem que ser em gramas, e o volume, que tem que ser em centímetro cúbico ou ml, que é a mesma coisa, tá, galera? 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, essa aqui é a primeira coisa que a gente precisa entender a respeito da densidade. Cada substância tem a sua densidade, e a densidade nada mais é do que uma razão ou uma divisão entre a massa e o volume de um material a uma dada temperatura e pressão. Agora vamos lá. Interpretação da fórmula. Opa, a fórmula da densidade está aqui. Densidade é igual a massa sobre o volume. E o que é que a gente precisa interpretar nessa fórmula? Primeiro de tudo, a densidade e o volume, eles são inversamente proporcionais, ou seja, à medida que um aumenta, o outro tem que diminuir. Ou seja, se eu aumento a densidade, o meu volume diminui. Se eu aumento o meu volume, a minha densidade diminui, ou seja, eles são inversamente proporcionais. Olha só aqui. Então, à medida que a minha densidade aumenta, o meu volume diminui. E à medida que a minha densidade diminui, o meu volume aumenta, tá? Então, só para a gente interpretar essa fórmula bem simples da densidade, é que a densidade e o volume, eles são inversamente proporcionais. Prosseguindo. Agora, o que é que acontece quando eu tenho líquidos com densidades diferentes? Então, aqui eu tenho uma torre de líquidos. Eu tenho aqui um líquido, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 tipos de líquido aqui. Não importa que líquidos sejam esses, não importa que substâncias são, não importa. O que é que eu preciso entender de tudo isso? É que sempre o que for menos denso, ele vai estar na superfície, ou seja, ele vai estar lá em cima. E o que for mais denso, ele sempre vai ficar mais lá no fundo, ou seja, vai ficar na parte inferior. Então, o menos denso fica aqui na parte superior da torre de líquidos e o mais denso fica aqui na parte inferior. Ou seja, eu posso dizer que esse líquido dourado aqui, não sei que líquido seja esse, pode ser o óleo, ele é o menos denso de todos esses 6 líquidos aqui. E eu posso pegar esse líquido aqui, que eu não sei, pode ser, sei lá, pela cor pode ser o mel, né? Mas não importa. Então, esse líquido aqui, ele é o mais denso de todos esses 6 líquidos aqui.
Beleza, galera? Então, sempre o menos denso vai ficar na parte superior e o mais denso vai ficar na parte inferior. Prosseguindo, densidade da água. Primeiro de tudo, a densidade da água possui um valor de 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que se tu tiver 1 ml de água, tu vai ter 1 grama, se for água pura. Se tu tiver 10 ml de água, tu vai ter exatamente 10 gramas se você estiver trabalhando com a água pura. Porém, isso depende da temperatura e a gente vai ver num gráfico mais a seguir. Mas para início de conversa, a densidade da água ela possui um valor de 1 grama por centímetro cúbico. E aí o que é que acontece? Imagina que eu tenho aqui 3 situações. Eu tenho aqui 3 reservatórios, cada um deles com água. E eu tenho aqui 3 esferas, uma vermelha, uma cinza e uma azul. E aí, o que é que acontece? Nesse primeiro caso aqui, o que é que eu posso inferir? Opa, a esfera ficou na superfície da água. Então, quer dizer que essa esfera aqui, ela tem uma densidade menor que a da água, ou seja, é menor do que 1. Fabrício, então, qual é o valor dela? Não importa. Não importa se é 0,9, 0,8, 0,5, não importa o valor. O que eu preciso entender é que como ela ficou aqui na superfície, a densidade dela é menor do que 1 grama por centímetro cúbico. Nesse segundo caso aqui, na minha esfera cinza, você percebe o quê? Você percebe que ela ficou no meio do recipiente. Quando isso acontece, é quando você tem duas substâncias onde as densidades se aproximam. Como eu falei, o valor da densidade dessa esfera aqui, né, dessa esfera cinza, se aproxima do valor da densidade da água. Fabrício, por que que não pode ser igual? Porque a densidade é uma propriedade específica da matéria, ou seja, cada substância vai ter o seu valor. Lembrando que esses valores podem ser aproximados, tipo, uma tem 0,96, a outra tem 0,9658, ou seja, elas têm um valorzinho aproximado. E nesse meu terceiro caso aqui, onde eu coloquei a esfera azul e a esfera azul foi direto lá para o fundo do meu recipiente, isso quer dizer que a densidade da minha esfera azul ela é maior que a densidade da água, ou seja, ela é maior do que 1 grama por centímetro cúbico. Então, não importa se é 1,2, 1,5, 10, 15 gramas por centímetro cúbico. Não importa. O que vai importar é que ela é mais densa, porque ela ficou lá no fundo do meu recipiente. Beleza, galera? Então, vamos prosseguir, né? Comparando densidades. Então, aqui eu não sei se a visibilidade vai ficar boa, mas aqui eu tenho uma proveta. E nessa proveta eu tenho 3 líquidos. Um vermelho, um azul e um verde aqui embaixo. Que eu chamei de líquido A, o vermelho, líquido B, o azul e líquido C, verde. E aqui do lado eu tenho 3 substâncias. A água, 1 grama por centímetro cúbico. O benzeno, 0,90 gramas por centímetro cúbico, e o clorofórmio, que tem densidade no valor de 1,53 gramas por centímetro cúbico. Então, eu coloquei esses 3 líquidos aqui dentro da minha proveta, e aí, quem vai ser o líquido A? Então, primeiro de tudo, se o líquido A ficou na parte de cima, quer dizer que o líquido A é o menos denso. Qual desses 3 líquidos tem a menor densidade? Ora, entre 0,9 e 1,53, quem é o menor é o 0,9. Então, esse líquido A, ele vai ser o benzeno. Dos 3 líquidos, qual deles é o mais denso? O mais denso é o líquido C. E o líquido C é óbvio que vai apresentar a maior densidade. Qual dos 3 líquidos apresenta a maior densidade? O clorofórmio.
Então, o líquido A é o benzeno, o líquido C é o clorofórmio e é óbvio que a água vai ser o líquido B, porque o seu valor de densidade vai ficar entre a densidade do clorofórmio e a densidade do benzeno. Ou seja, a água vai ser esse meu líquido B. Deu para entender? Então vamos lá. O meu líquido A menos denso é o benzeno. O meu líquido C mais denso é o clorofórmio, pelo valor da densidade. E é óbvio que o meu líquido B vai ser a água. Prosseguindo, galera. Agora uma pergunta que eu faço para todos os meus alunos e que na maioria das vezes são os mesmos os próprios alunos é que me fazem essa pergunta. Por que que o gelo flutua na água se eles são a mesma substância? Ora, Fabrício, tu acabou de falar lá no começo do vídeo que a densidade ela é uma propriedade específica da matéria, ou seja, a água ela tem que ter densidade igual a 1. Só que logo em seguida eu falei que depende muito do estado físico. Vamos prestar atenção na estrutura da água no estado sólido, da água no estado líquido e da água no estado gasoso. Olha só aqui, eu tenho aqui a minha água no estado sólido, vulgarmente chamada de gelo. Eu tenho a minha água no estado líquido, como a gente conhece, água, e eu tenho a minha água no estado de vapor. O que é que a gente percebe? Olha só, aqui eu vou ter o oxigênio e os dois hidrogênios, e aqui eu vou ter a interação entre um hidrogênio da água com o oxigênio da outra água. E aí, o que é que eu vou tirar de conclusão? Vamos lá, galera. O que é que a gente percebeu no começo do vídeo? Que a densidade ela é inversamente proporcional ao volume. A água, ela tem um comportamento estranho. Por que que ela tem um comportamento estranho? Porque os líquidos em si, tirando a água, quando eles aquecem, eles sofrem dilatação, ou seja, aumenta o volume. Por isso que é bom você abastecer o seu carro, né? O seu pai abastecer o carro quando está num tempo frio. Por quê? Porque a gasolina não se dilatou. Beleza? Só que a água acontece o contrário. Quando a água resfria, ela sofre dilatação, ela aumenta de volume. Não é à toa que se você pegar uma garrafa de água, ela estando totalmente cheia, e você colocar no seu congelador, você vai perceber que se a garrafa não estourar, ou seja, se ela não chegar a rasgar, a ceder, tá? Ela vai inchar. Por que que ela incha? Porque a água no estado sólido, ela aumenta o seu volume. Então, se ela aumenta o seu volume, o que é que vai acontecer com a sua densidade? Ela diminui. Então, o que é que eu estou querendo dizer para você? Essa característica, esse comportamento da água, né, que a gente chama de propriedade anômala da água, por quê? Porque não acontece com todo líquido, acontece somente com a água. E acontece também com outros elementos aqui que eu não vou citar, porque vai ser quando eu estiver falando na tabela periódica, na propriedade de alguns elementos importantes da tabela. O que é que acontece? A maioria das substâncias, o estado sólido, ele é mais denso que o estado líquido, que é mais denso que o estado gasoso. Só que aqui na água é o inverso. A água no estado líquido, ela é mais densa do que a água no estado sólido. Por quê? Por conta dessa propriedade anômala. Ou seja, a água aumenta o seu volume quando congela, e aí o que é que acontece? Se ela aumentou o seu volume, é inversamente proporcional à densidade, e aí o que é que vai acontecer? A densidade diminui. Então é por isso que o gelo consegue flutuar na água. Então aqui, ó, é por esse motivozinho que se eu tiver aqui um copo de água com gelo, o gelinho vai ficar aqui em cima. E é por isso que o iceberg, meu amigo, flutua na água, né? Por quê? Porque o gelo é menos denso do que a água no estado líquido, beleza? Só que isso tem uma explicação.
Olha só aqui a variação da densidade da água por um gráfico. Então, aqui eu tenho um gráfico onde está variando a densidade pela temperatura. O que é que eu percebo? O que é que eu percebo? Aqui o gelo, a água no estado sólido, ou seja, quando chega aqui ó, em 0 graus Celsius, o que é que acontece? À medida que eu vou aumentando a temperatura, a densidade ó, aumenta. Então, a água, quando ela está a 4 graus Celsius, é onde ela tem a sua maior densidade. Ou seja, se eu aumento a temperatura, a densidade da água diminui. E se eu diminuo a temperatura, a densidade da água também diminui, né? Ou seja, é um gráfico, ó, que ele começa aqui, ó, e aqui a 0 graus Celsius, quando a água começa a passar pelo processo de, né, que a gente chama de fusão, vai passar do estado sólido para o estado líquido. Quando ela vai aumentar, até chegou aqui na temperatura de 4 graus Celsius. Então, na temperatura de 4 graus Celsius é que a água tem a sua maior densidade. Beleza? Então, se eu aumentar a temperatura, a densidade decresce. E se eu diminuo a temperatura, ela também decresce. Isso aqui se chama de quê? Chama esse pontinho aqui, onde eu tenho exatamente a maior densidade, se chama ponto de anomalia da água. Isso quer dizer o quê? Que se eu aumentar a temperatura, a densidade diminui. Se eu diminuir a temperatura, a densidade também diminui. Então, olha só o que é que a água faz com a gente, né? Ela é totalmente diferente da maioria dos líquidos existentes, né? na Terra e que os cientistas conhecem. Então, galera, é o seguinte, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, faz aí um comentário de alguma dúvida que ficou e se inscreve no canal, galera. Se inscreve no canal para me ajudar, porque eu tenho certeza que essa dúvida que eu estou tirando aqui de vocês vai ajudar vocês lá na frente no vestibular. E aí eu vou ficar muito grato a isso. Então, tamo junto, galera. Até a próxima aula, meus queridos.